Pois é. Abre aí, Mariana. E professor, hoje vai dar para mostrar minha cara feia, não. Bom, primeiro que não é feia, mas não tem problema. Não é obrigatório. O pessoal está envolvido com as aulas lá? O que é, Mariana? Com as aulas que eu tenho na UF, você diz? Tem gente que participa sempre. Eu tenho entrado em algumas. Você está sempre lá, né? Sim, mas hoje de manhã eu não fui, não. Eu também. Hoje eu não fui nem de manhã nem de tarde. Mas você acha que a gente continua ou não? Eu vou mandar mensagem no grupo. Peraí. Gente, quem for participar, pode entrar. Vamos ver. Beleza. Como é que tá aí? Quais são as perspectivas, hein, Mariana? Eu não sei. Você acha que esse ano volta? Eu acho que vai voltar, mas assim, o que eu tenho falado nas reuniões é que a gente precisaria voltar num outro modelo. Não adianta, na minha opinião, assim, voltar imaginando que vai ser igual era antes. Então, assim, a gente tem que ter criatividade, ou dar só as teóricas, jogar a prática lá para frente. E aí, nesse sistema mesmo, né? Não tem sentido também ir lá. Outra coisa que eu gostaria que acontecesse é que não tivesse que dar 2 semestres simultâneos, né? Nossa, isso é péssimo. Porque vai chegando no final do semestre, eu fico cansada e meu rendimento cai um pouco. Imagina se Já une 2 aconteceu. semestres. Já aconteceu em épocas de greve, assim, quando a gente volta.
ter que trabalhar até a noite, assim, sabe? Você tem que dar 2 semestres ao mesmo tempo. Nossa. Então, assim, o que eu queria era que cancelassem. Eu tô torcendo para isso. Cancelasse o primeiro semestre. Eu também prefiro. Melhor que correr com a matéria, enxugar a disciplina, né? Já vai ser um pouco mais Já? enxuto, né? Por exemplo, a clínica vai ter que dividir em 2 turmas e vai ter que ter aquele afastamento, né? Por isso vai ter que dividir a turma. Só de dividir a turma já vai ser metade Ai, das que práticas. tristeza. É uma perda. É. É uma perda. Então, é isso. O pessoal tem visto depois? Ou não? Vocês não Eu acho comentam? que sim. Eu mandei o link lá no grupo. E antes de eu mandar, uma pessoa tinha perguntado onde que tava no YouTube. Você e sua família moram aonde aqui em Friburgo? Eu moro aqui pertinho da faculdade, 5 minutos. Eu moro no centro também. Faço tudo a pé também. Uhum. Esse que é o bom. Antes de vir para a faculdade, eu sempre morava distante da escola, do cursinho, e é bem ruim. Perde um pouco da Facilita qualidade. muito, né? Facilita muito esse negócio. E você tem irmãos? Tenho 3. Eles são bem mais velhos que eu. Ah, tá. Eu ia perguntar Bem se mais todo mundo velhos. veio. Não. Ó, o mais novo dos meus irmãos tem 33 anos. São bem mais velhos que eu. Você é temporona, então? É. Seu pai. Legal. Seu pai que posto que ele é da Marinha lá que você Ele falou? é sub. Eu tenho um conhecido que trabalha lá na parte administrativa. Mas também não sei nome de Provavelmente guerra. conhecem, né? É. Teu pai já viajou bastante pela Marinha também? Então, eu lembro que ele já foi pro Haiti 2 vezes e que ele também foi pro Nordeste, pra Fortaleza e tal. Mas só Sem isso. vocês. Sem. Sem o resto. É pela Marinha mesmo. Eu digo assim, acabou não levando a família, né? Ah, Isso sim, você muda. diz morar? Então, É, ele fez essas viagens como missões, né? E morar, a gente foi pra Corumbá, Mato Grosso do Sul, conhece? eu nunca fui. Conheço assim de estudar geografia só. Que Então, fica a legal. fronteira da Bolívia. E aí que teve uma Uhum. casa que a gente morava 8 minutos da Bolívia de carro. Nossa. Na minha tinha boliviano, era normal, sabe? Acaba sendo interessante, né? Você conhece muitas culturas, Sim. regiões, né? Diferentes do Brasil, né? Uhum. Aí depois ele foi para o Rio de Janeiro mesmo. Uhum. A gente morava em Itaboraí. Aí depois ele pediu transferência para Cabo Frio. Aí a gente foi morar em Araruama. Eu morei em alguns lugares. Legal. Você morou em São Paulo só, né? Pela Marinha. Pela Marinha não, pelo Exército. É,
Não, eu trabalhei no Guarujá, né, que é cidade litorânea. É pertinho de São Paulo, dá assim uns 1 hora, vai, 1 hora de São Paulo, mas é no litoral. Ai, que bom. Então eu trabalhei num quartel lá, que era de artilharia, é do exército, mas era de artilharia antiaérea. Então tinha às vezes umas operações com a aeronáutica junto, sabe? Uhum. Isso é legal, legal. Ai, quero muito entrar para as forças. É uma forma, é aquilo que a gente conversou, né, da outra vez. Uhum. Porque, assim, tem muito também chances de aprendizado de outras formas, mas talvez seja um caminho mais doloroso, vamos dizer assim, né? Um caminho, assim, que tem que gastar, tem que trabalhar pra caramba. Uhum. Eu acho que realmente uma segurança, né? Tudo tem seu lado negativo e positivo, né? E na É, minha é, balança é melhor as forças mesmo. entendi. É bem concorrido, né? Sim, meu Deus, eu fico aflita com isso, meu Deus do céu. Por isso que tem que ser bom, né? Sim, Começa agora, né? Eu sei que é chato falar essas coisas de competição e tal, sim, eu vou mas é, tentar né? pegar alguma monitoria nesse período para começar a enriquecer meu Lattes, porque meu Lattes só tem palestra, cursos curtos, sabe? Não tem nenhuma mentoria, projeto, nem nada. Uhum. Aí eu vou correr atrás em relação a isso agora. Você tá no quinto, né? Isso. Na realidade, eu já corri atrás, né? Mas só que não deu certo. O que Mas você já fez? eu já tentei entrar pro PET odontologia, tentei 2 vezes. Uhum. Já tentei entrar pro PET interprofissionalidade 2 vezes também. É esse que eu tô. Eu tô nesse. Ai, queria. É legal. Mas dá muito trabalho também, mas assim, a ideia é um negócio muito lindo. Muito Sim. lindo mesmo. Mas é um trabalho imenso. Você é tutor do PET? Sou tutor, né, do grupo D, não sei. Será que tem gente da tua turma lá? A Bruna entrou. É. Ai, pelo menos não fica só você, né? Tudo bem, Bruna? Oi, oi. A Bruna já assistiu, né? Alguma Já. outra. Bruna, fala com nós, por favor. Às vezes ela entrou e foi no banheiro, assim, lavar a mão. Foi no chat, ela falou. Tudo bem, beleza. Hoje eu teve uma Bruna também que me pediu uns livros de oclusão mesmo. E eu emprestei pra ela. Encontrei com ela na rua. Você Ela viu queria aquele estudar. novo livro de oclusão que a capa é acinzentada? Já vi. Eu Você sei acha ele qual que é que você tá falando. Eu sei que livro que é, mas eu nunca olhei ele. assim? Mas parece ser interessante. O livro é meio chique, né? É Cheio de. caro, meu Deus do céu. É. Pois é, eu acho assim, que a oclusão, por ser uma disciplina. Lógico que os conceitos mudam, mas em geral eles são bem estabelecidos e é uma matéria clássica, vamos dizer assim, não é uma matéria de grandes avanços, né? É uma matéria de fundamentos. Algumas visões mudam, como eu estava dizendo,
Mas eu gosto de fixar bem alguns fundamentos, sabe? Uhum. Sem perder a noção da modernidade, lógico, né? Por exemplo, eu vi que você estava naquela aula ontem do Leandro, né? Sim. Você viu que interessante aquele sistema lá que diminui a escultura para não... Sim. Lá na Antes de Marinha, fazer. na Policlínica lá do Rio de Janeiro, tem. Eles me mostraram. É É muito bem legal legal. isso. Eu já vi também assim ao vivo, mas assim, esse recurso, por exemplo, é uma coisa incrível, né? Sim. Eu tenho De... amigos que são muito bons dentistas, colegas de turma meu. Minha turma, assim, não é por falar, mas o pessoal da minha turma é muito bom. Muitos colegas meus são muito bons, são professores, tal. Trabalham muito bem também. E tem uma colega minha que era uma das melhores alunas da classe, ela tem o sistema SEREC também. E, e ela, assim, ela já era boa antes desse sistema. E ela está trabalhando com isso, ela disse que realmente facilita muito, assim. Eu É tenho um bom algumas sistema. críticas, não críticas, observações. Por exemplo, por ser um sistema caro, não sei se ele divulgou valores, assim, mas é muito caro. É muito caro mesmo. Para um dentista. Hoje em dia acho que não dá para um dentista ter, é mais para clínicas, como você falou, da Marinha, do SESC, de alguns locais assim. Porque para uma pessoa ter o investimento é altíssimo. E aí eu fico pensando como seria para uma pessoa que investiu tanto. É isso que eu perguntei para ela até hoje, eu tive essa conversa. Acaba tendo que pagar o equipamento. E para pagar o equipamento você tem que fazer muitas indicações. Sim. E aí você começa a indicar para paciente que não precisa, entendeu? Aí Aí é. esbarra numa É. questão ética, assim. E eu já conversei isso com o próprio Leandro. O Leandro falou, não, mas você tem que usar como se fosse mais um recurso quando é indicado. Aí sim. Mas eu tenho a sensação que tem um marketing tão grande atrás de algumas coisas, né? Que você acaba se atrelando a um sistema, fazendo investimentos, e aí para pagar o investimento você tem que indicar. E aí começam os problemas. Você indica, muitas vezes sem a pessoa precisar, entendeu? Para pagar. Entra em questões éticas, assim. Mas se não, tudo bem, é uma indicação a mais. Aí vai Eu falo depender da sempre isso. confiança do profissional, né? Se ele é confiável ou não. Assim, eu acho que todo mundo, no fundo, é bem intencionado, mas, assim, as pessoas têm que pagar contas e, às vezes, fazem um investimento desse achando que vai ter um retorno muito grande para o consultório, vai ter muitos casos assim. E aí chega na hora H, não tem tantos. Aí ele fica num dilema ético, assim. O que eu faço? Preciso pagar um negócio e não aparece caso. Entendeu? Entra Uhum. numa questão importante. Isso vale também para implante, sistema de implante. Você passa a condenar dentes que davam para ficar na boca, porque você quer ganhar com implante. Sabe assim? Aí você já entra num campo que não é mais odontologia, aí já é um campo comercial e perigoso, né? Essa é a minha crítica, assim. Mas eu achei fantástico, quando indicado, você poder baixar a restauração antes dela ser feita. Achei incrível Uhum. aquilo. É o que eu mais achei interessante. E o fato de você poder criticar o próprio preparo também, antes de mandar fazer. Que negócio que você escaneia, vê uns lugares que não estão bons, você vai, volta para a boca e corrige. Escaneia de Sim. novo. Isso é muito legal. Porque na minha experiência convencional, acontece de você só perceber isso depois que você mandou fazer, aí o paciente está lá, você prova, não deu certo, aí tem que repetir. É comum isso. Aí gasta-se dinheiro à toa. Então, nesse ponto, é uma super vantagem. Mas aí já está indicado, entendeu? Já é a indicação mesmo. Bom, vamos lá. Chegou a Nicole aí também. Seja bem-vinda, Nicole.
vou começar a falar. E aí vocês vão falando também, igual a gente está conversando, tá bom? Tá bom. Certo? Vou compartilhar aqui. Me digam se tá aparecendo aí. Tá aparecendo. Tá. Então, só recordando, né, a gente falou várias coisas de anatomia dentária, alguns detalhes dentro do dente. Então, veja o que eu tentei falar com vocês na aula passada. Não tanto assim questões de cada dente, mas eu quis mostrar que dentro de cada dente existem estruturas importantes. E aí eu aproveitei para puxar um gancho para algumas características importantes de alguns dentes que são de relevância maior. Por exemplo, a gente estava conversando, esqueci o nome daquela, além de você, Mariana, que tinha uma outra menina. Ingrid, Que a gente, dela. Ingrid. Ingrid, isso. Uhum. Aí a gente conversou alguns detalhes. Então, por exemplo, esse aqui, a gente conversou lá na aula passada. Que dente é esse? Primeiro descobri, assim, que grupo de dentes que ele é. É um molar. Está claro, né? Olhando assim, é um molar. Aí, molar superior ou inferior? Então, pelas características, é um dente mais torcidinho, ele tem 4 cúspides, tem uma cúspide grande, tem uma interrupção aqui do sulco principal, tem uma estrutura de esmalte aqui que parece uma crista, mas é uma crista marginal, mas é uma crista no meio do dente. Aí a gente discutiu que isso, na verdade, é a ponte de esmalte e que essa cúspide grande é a mesiovestibular, e essa crista marginal vai dar mesiovestibular. Falei errado. Mesiopalatina. Eu estava sentindo que eu estava falando errado. Na verdade, eu falei errado para vocês me corrigirem, mas como vocês não me corrigiram, eu estou falando. Então, aqui, essa cúspide grande é a mesiolingual e essa outra aqui é a distovestibular. E essa estrutura aqui, chamada ponte de esmalte, vai da mesiopalatina ou mesiolingual para distovestibular. Então, se a gente sabe que aqui é distal e aqui é vestibular, e esse é um dente superior, fica fácil da gente dizer que dente é esse. É um molar, primeiro molar, superior. Ó, se aqui é distal e aqui é vestibular, eu pego esse grupo aqui e coloco do meu lado esquerdo, certo? Vira um primeiro molar superior esquerdo, certo? Aqui é mesial, aqui é vestibular, ó, fica do meu lado esquerdo. E ele oclui com esse dente aqui, com esses grupos de dentes, esse grupo de dentes que está nessa foto aí de cima, oclui, né? Esse grupo oclui com esse grupo aqui de baixo, que são dentes inferiores também do lado esquerdo. Então, aí a gente já tinha conversado naquele dia também, além de falar o que é crista, o que é ponta de cúspide, o que é aresta, o que é a aresta longitudinal, o que é uma aresta transversal, o que é sulco, o que é fóssula. A gente falou de vários nomes assim que vocês aprenderam em anatomia dentária, detalhes dentro de cada dente. Mas aí eu chamava atenção também, por exemplo, desse dente aqui, que é um molar. É um primeiro molar inferior, né? Eu falei que já oclui com esse grupo aqui de cima. E do lado esquerdo. Sabendo que é do lado esquerdo, eu começo a tentar de novo. Ó. Aqui é a face vestibular, então aqui é a face lingual. Esse dente tem 5 cúspides, 2 linguais e 3 vestibulares, sendo a mesio vestibular a maior delas, a maior das vestibulares, né? E em escadinha vai diminuindo. Aí eu tenho a médio vestibular ou mediana e tenho a disto vestibular, que é a menorzinha. E aí a gente comentou, Mariana, vou pedir até para você me ajudar no que eu estou querendo dizer aqui, que essa fóssula, esse encontro aqui que forma uma espécie de uma letra Y, como é que é o nome dessa fóssula que fica no centro desse dente inferior? Lembra, Mariana? Seta central, não era? É fóssula central, que Fósforo fica no central. meio desse fóssula central.
E aí eu falei que essa fóssula central, Mariana, me ajudando aí ainda, ela era uma das mais importantes porque aqui ia ocluir uma estrutura de um desses dentes superiores aqui, também muito importante. Qual era? Você lembra? Se eu falei que aqui é muito importante, qual a estrutura desses dentes superiores que vai ocluir justo na fóssula central do primeiro molar inferior? É uma Você lembra, Mari? cúspide, né? Uma cúspide. Você lembra qual delas? Já adianto que é desse molar aqui, ó. Desse primeiro molar superior. Ó, se aqui é a fóssula mais Disto importante, lingual? Não, é a, mesolingual. é a mésio. Essa é a maior, lembra que eu falei que essa aqui é a maior cúspide? Sim. Que é até uma cúspide, que é uma pirâmide de base, que é um pentágono de 5 lados, né? É uma pirâmide Uhum. com 5 lados. E 5 vertentes também, né? Então, essa cúspide, que é muito importante, ela vai ocluir aqui, ó, no meio dessa fóssula central. E se a gente observar na gentileza, agora vamos fingir que a gente não é estudante dessa área da odontologia, a gente é leigo, mas a gente está observando nossa própria boca. A gente começa a notar que os dentes de cima, eles englobam os dentes de baixo, assim, se a gente está com a boca fechada, assim, a gente vê que quem está por fora são os de cima e quem está por dentro são os de baixo, como se fosse uma caixa. Vê se eu tenho uma caixa aqui, não tenho. Mas como se fosse uma caixa e a tampa da caixa. Eu tenho essa aqui, ó. É bom para fazer um marketing aqui do meu time, né? Temos uma caixa e a tampa da caixa. E aí, quando a tampa fecha, é como se fossem os dentes superiores fechando os dentes inferiores. O que eu quero dizer com isso? Que existe um envolvimento desse arco superior, um envolvimento natural desse arco superior, contendo o arco inferior. Bem essa comparação da caixa e da tampa, né? Então, assim, imaginando que esse grupo de dentes aí de cima, dessa foto aí de cima, são os superiores e o de baixo são os inferiores, e eu falei que essa parte, ó, imagina que aqui, ó, são os superiores, minha mão, essa minha mão aqui, são os dentes superiores, e aqui são os dentes inferiores. Aqui é a parte vestibular, aqui, ó, para esse lado, aqui. Parte vestibular. Então, o superior vai estar por fora dos inferiores. Mas o que está acontecendo aqui por dentro, ao meu polegar? Essa cúspide palatina, as cúspides palatinas todas, elas tendem a ficar no meio da onde? Dos dentes inferiores, entre as cúspides vestibulares e as cúspides linguais. Fica aqui no meio, ó o dedão. Então é o que está acontecendo aí. Essa cúspide palatina superior mesial, mesiopalatina, ela vai ocluir ou se fechar encostando nessa fóssula central do primeiro molar inferior. E esse contato é um contato de chave de oclusão que a gente fala. Muito importante. E aí, como é um molar, e a gente falou na conversa que a gente teve a semana passada, o molar, na hora que essa cúspide palatina superior, e outras também, mas estou falando especificamente dessa, encaixa naquela fóssula e tem alimento aí dentro, ele vai conseguir fazer aquela, tipo um pilão, já viram? Pilão de, que faz, que moe milho, por exemplo, para fazer canjica, né? Você pega milho e tritura ele. O dente vai servir aí como um pilão na mastigação. Então, a gente falou que a função do molar era uma função de trituração. Por exemplo, só o fato da gente entender como ele se encaixa, a gente entende bastante dessa função desse dente. Então, é isso que eu quero deixar claro. Eu estou retomando essa ideia que a gente estava falando na aula passada. E aqui, eu vou avançar agora um pouco. A gente falou, só para
relembrar. A gente falou das vertentes, que são aquelas faces, ó, como se a gente olhasse as pirâmides aqui nesse esquema aqui do lado esquerdo. E essa área sombreada, essa área mais escura, é uma face da pirâmide. E a base da pirâmide é isso aqui. Então, por exemplo, essa aqui é uma pirâmide de base quadrangular, que é um quadrado, tem 4 lados. E tem a ponta da pirâmide, que é lá em cima, o ápice. Acho que a Mariana, quando eu perguntei, ela usou essa palavra, pode ser também. O ápice da pirâmide. E as vertentes das pirâmides são essas faces. A gente chama de vertentes. E aí eu falei que esse dente aqui, que é um primeiro... Não, eu falei do superior. Esquece. Esse aqui tem 5 cúspides e todas as 5 são pirâmides de base quadrangular. Tá bom? Só para entender isso. E elas se encontram aqui no meio, em algum momento. E nesse encontro dessas vertentes, vai se formar um sulco. No caso aqui, o sulco principal. Vai se formar os sulcos, né? Aqui, ó, também tem... Não é o sulco principal, mas é um sulco. Aqui, ó, o sulco. Aí eu estava ensinando vocês como é que a gente denomina o nome das vertentes e o nome também dos sulcos. Esse aqui é o sulco lingual das cúspides vestibulares entre a mesiovestibular e a médio-vestibular. Então, é o sulco mesiolingual, né, se a gente pensar nessa caída, e mesiovestibular se a gente pensar nessa caída. Como eu estou dizendo, assim, voltado para... Aqui ele está voltado para lingual, aqui ele está voltado para vestibular. Então é assim que a gente fala. E aí a gente falou das arestas longitudinais, que são essas amarelas, e as transversais, que são essas vermelhas. A gente começou a conversar um pouco sobre isso. Falamos que aqui no meio forma um W ou um Y. Eu gosto de falar Y também, porque eu sigo até um amigo meu que é professor da Unicamp. Ele dá aula de escultura dental, dá aula para protéticos. É o Musilli, Marcelo Musilli. E ele fala que aqui é o Y da paz, que forma um Y, mas muitos autores falam que é um W, né? No encontro dessas 5 cúspides, forma um sulco que tem o formato de um W. Mas o fato é que na fóssula central é um Y, lá onde a gente estava falando, viu, Mariana? E aqui a gente falou que tem a ver com aquele esquema que eu fiz com os dedos. A gente estava falando da face oclusal anatômica e funcional. E a funcional tem a ver com onde vai se dar mais a mastigação, os toques dentários ligados à mastigação. Então, nos inferiores, a gente vai ver que se dá nas cúspides vestibulares, estão aqui nos meus dedinhos, inclusive a vertente externa ou lisa das cúspides vestibulares. Então, toda a anatomia, a face oclusal funcional dos inferiores vai desde as vestibulares até essas partes internas e acaba aqui, ó. Vem daqui, partes triturantes e acaba aqui. A lisa lingual não conta. E no palatino superior, né? Superior a gente conta, é o contrário. A gente conta aqui, ó, essa vertente triturante vestibular, das cúspides vestibulares, fundo de sulco, vertente triturante vestibular das cúspides palatinas e essa vertente aqui, ó, que encosta também aqui, ó. Essa vertente palatina, a vertente lisa, né, e palatina da cúspide palatina, das cúspides palatinas. Então, isso tem a ver com onde a gente vai retomar o assunto hoje, que aí sim é o que eu quero conversar a partir de hoje com vocês. Eu não sei se lá na anatomia dentária, aí agora eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, não precisa ser só a Mariana, hein? Mas eu gostaria de saber de vocês se lá na anatomia dentária, eu queria saber o que foi falado a respeito assim, das funções das cúspides.
se eles chegaram a falar assim que algumas cúspides estão mais envolvidas com esse movimento de trituração de alimento, com essa função, ou não falaram? Ou se falaram que algumas cúspides têm que ser mais resistentes que outras e por quê? Queria ouvir de vocês, como é que é lá na anatomia dentária? Eu quero entender o seguinte: se vocês estudam anatomia dentária dissociadamente com essas funções, ou se vocês já lá na anatomia dentária já associavam com essa função que, lógico, você está estudando detalhes dos dentes, esculpindo, inclusive, para entender assim por quê, qual a função de cada curvinha, cada ângulozinho que vocês faziam. Tinha isso? Chegaram a falar dos tipos de cúspides, dos molares e pré-molares também, né, dos dentes posteriores? Chegaram a falar? Quem que vai falar? Tá todo mundo no banheiro? Agora? Eu acho que eles não associaram a função, não. Eu acho. Eu não me lembro deles falando, não. Vocês já ouviram um nome, que na verdade não é que é um nome, mas é uma forma da gente associar, que são as cúspides VIPs, que não tem a ver com VIP de balada, assim. Mas já ouviram falar isso? As cúspides VIPS. Não. Então, vocês vão ouvir falar isso muito, né, no curso de odontologia, não só na disciplina de oclusão. Vocês vão ouvir falar isso na prótese, vão ouvir falar disso, talvez falaram na dentística, mas como vocês não estavam aguçados para isso, não, não prestaram tanta atenção, o que também é natural. Então, vou falar agora, mas em caráter ilustrativo. Na verdade, assim, tudo isso que eu estou dizendo agora faz parte daquela lógica que a gente falou. Nada disso, assim, é matéria da oclusão em si, mas se relaciona, tudo se relaciona. São matérias básicas que a gente está revisando para se relacionar com o que vocês vão ter ainda na oclusão. Então, essas conversas, o que eu espero com elas? Formar um pouco de curiosidade e aguçar a vontade até de vocês buscarem nos livros, assim, coisas para a gente, a partir daí, iniciar um raciocínio para a disciplina de oclusão. Então, é um pré-requisito para a oclusão. Então, vou falar. Não importa que não falaram em outras matérias, vamos conversar disso. Isso aí, que vocês estão vendo aí nesse slide, agora eu quero que vocês prestem atenção realmente na tela aí. É um desenho esquemático. Vocês estão vendo as letras E? Lá em São Paulo a gente fala E, aqui vocês falam E, né? A letra E e a letra D lá em cima representam o lado esquerdo e o lado direito. Então, para quem está vendo esse tipo de imagem, é como se fosse um corte coronal, né? Eu pego a pessoa e passo uma guilhotina assim, nesse sentido, corte coronal, ou frontal, não sei se é assim que vocês aprenderem anatomia, mas eu gosto de usar a terminologia coronal. Um corte nesse plano, assim. E a pessoa que está olhando esse desenho, vocês, no caso, é como se vocês estivessem sentados na garganta do paciente. Vocês são uma miniatura agora e estão sentados na garganta do paciente em direção aos incisivos. Então, nesse desenho esquemático, vocês veriam a curva dos arcos lá na frente e a pessoa abriria a boca aí vocês veem desse jeito. Por isso, ou é como se fossem vocês mesmos, assim, ó, o lado esquerdo de vocês e o lado direito de vocês. E vocês estão com a boca em oclusão, mas um detalhe nessa vista, assim, vestíbulo lingual para ambos os lados, esse detalhe que a gente vê o relacionamento dos molares. Então vamos supor que fossem aí os primeiros molares, como a gente estava conversando. Nós temos na parte de cima aí os superiores, né? Na parte superior os superiores, na parte de baixo os inferiores. Então vejam aquilo que eu peguei a caixa e fiz o exemplo. Os superiores eles contêm os inferiores. E aí a gente começa a ver aquilo que eu estava tentando falar para vocês. Deixa eu ver se dá para eu fazer um desenho aqui.
Dá, ó. Onde que encosta, quando os dentes estão em contato, onde que vai encostar, ó? Vamos pensar nisso, que tem a ver com aquelas faces oclusais funcionais, ó. Vale para os dois lados, tá? É que um lado é meio que o espelho do outro, mas vale para os dois lados. Se a gente está falando dos inferiores, são as vertentes triturantes vestibulares das cúspides linguais, as vertentes triturantes linguais das cúspides vestibulares e as vertentes lisas vestibulares das cúspides vestibulares, certo? E se a gente está falando do dente superior, esse mesmo risco azul aqui que eu acabei de fazer, o que eles representam? A vertente lisa das cúspides palatinas, né? Lisa ou palatina das cúspides palatinas, as vertentes vestibulares e triturantes das cúspides palatinas, que a gente está falando das mesmas cúspides, as vertentes triturantes, ó, virado para palatina, palatinas das cúspides vestibulares e só. Por isso que aquele desenho, vou voltar ao slide, deixa eu ver se eu consigo. Ixi, agora eu não sei se tem que limpar, limpar. Limpar todos os desenhos. Pronto. Vou voltar para aquela imagem. Eu tenho que desligar aqui o desenho. Espera aí. Depois eu volto para aquela de novo, tá? Ixi, apertei muito. Ó, fóssulas ou fossetas, vertentes, arestas, sulcos. E aí a gente chega nisso aqui, que é o que eu acabei de falar daquele desenho. As faces oclusais anatômicas, que tem a ver com esse encaixe dos dentes superiores com os inferiores. Isso não é simples, a gente vai ter que olhar aquele desenho várias vezes, voltar aqui para esses. Por isso que eu gosto de dar os PDFs para vocês. Está lá disponível, é só ver, toda essa apresentação está lá disponível. Então, quando a gente vê, assim, ó, por exemplo, um dente inferior, que a vestibular é considerada uma face funcional, tem que entender, ó, a história da caixa. É como se fosse a parte de fora dos meus dedinhos aqui, ó, se relacionando com os dentes superiores. E até essa face aqui, ó, interna, né? Ou seja, vestibular, o triturante das cúspides linguais dos inferiores. Então ocupa toda essa área. E dos dentes superiores é o contrário, ó. Essa face aqui não é funcional. Mas essa aqui, ó, a triturante palatina das cúspides vestibulares, a vestibular triturante das cúspides palatinas e aqui, ó, essa parte que está encostando aqui, ó, falando dos dentes superiores, seria a parte palatina das cúspides palatinas, que são vertentes lisas. Certo? Então, voltando, agora vocês vão entender melhor aquele desenho lá. Que eu vou voltar. Como eu falei, a gente está dentro da boca da pessoa, olhando ela para frente. A gente está numa visão póstero-anterior. Então, por isso que o lado esquerdo está à minha esquerda e o lado direito está à minha direita. É como se eu estivesse na garganta do paciente ou eu fosse esse paciente. Então, os meus dentes superiores englobam os inferiores e a gente já desenhou aí aquelas faces da anatomia, faces anatômicas funcionais, e a gente descreveu tanto para os superiores quanto para os inferiores. Posso avançar a partir daí? Algum comentário? Agora eu vou começar a falar umas coisas um pouco mais complicadas. Tá tudo bem? Tá dando para... Tá tudo bem. Alguém fale. Tá tudo bem. Beleza, obrigado. Então, assim, quais cúspides aí... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais cúspides aí
Agora, ponta de cúspide, tá? Pensem na ponta de cúspide para essa minha pergunta. Vamos fazer o papel do pilão para triturar os alimentos. Não quero saber agora a fósfula. Eu quero saber a ponta de cúspide que vai moer o alimento. Quais são? Nos superiores, por exemplo. Tem duas chances. Ou as vestibulares ou as palatinas. Na hora que a gente fecha, assim. Quais cúspides que estão aí trabalhando mais? Moendo o alimento. As Fala, mano. palatinas, né? Palatinas superiores. Uhum. Ou linguais, né? Palatinas ou linguais superiores. E nos inferiores? Qual que tá moendo aí? É uma que tá em oponência com outra fósfula, né? Porque para moer tem que entrar numa fósfula. Uhum. As vestibulares. Os vestibulares. Então vejam, a gente pode dizer que são as vestibulares inferiores e as palatinas superiores, concordam? Ou não? É o que você falou, só que eu falei ao contrário. Vestibulares inferiores e palatinas superiores. Certo, Mari? Uhum, certo. Então vamos pegar as letras, as primeiras letras de cada coisa dessa que eu falei. Ó, se vocês forem escrever vestibulares, eu vou escrever aqui. Vestibulares inferiores e palatinas superiores. Isso que significa cúspides VIPs, não é de very important person. Não tem nada a ver dos VIPs das baladas, entendeu? Então são as vestibulares inferiores, palatinas superiores. Beleza? Esse tipo de cúspide, porque elas se apoiam e fazem parte funcional importante na mastigação, elas são chamadas também de cúspides de suporte. Elas que dão o suporte da nossa mordida. Certo? Claro isso? Isso é um conceito. Eu tô informando vocês, é um conceito. Não é uma dúvida, uma pergunta, igual eu tinha perguntado. Que cúspides são? Agora eu estou informando um conceito. Elas dão a noção, inclusive, da altura do nosso rosto. Porque por elas encostarem onde elas encostam, elas dão a noção de quanto que tem que ser a altura da nossa face. Olha que importância. Então, elas, além de exercerem papel fundamental na mastigação, na função, elas também conferem essa altura facial. Elas dão um conceito chamado contenção. Olha que nome complicado. Por exemplo, VIPs é tipo sabe aquelas regrinhas de cursinho que o professor fica cantando uma musiquinha e associa com uma coisa? Falar VIPs é a mesma coisa que cantar aquelas musiquinhas para decorar a tabela periódica, sei lá, coisas assim. Mas o nome técnico disso é assim, cúspides de contenção cêntrica posterior. Lógico, cúspides são em dentes posteriores. Então, falar posterior já é uma redundância, mas seria o mais completo. Cúspides de contenção cêntrica posterior. O que esse nome quer dizer assim? Quer dizer que na hora que eu fecho os dentes, ele me dá uma contenção. Ele não deixa eu fechar mais a boca além de onde ela para. Então ela dá uma contenção no centro, contenção cêntrica posterior. Então aí sim a gente recorre a essa regrinha aqui, ó. As vestibulares inferiores e palatinas superiores, que são as cúspides de suporte, elas vão dar a contenção cêntrica posterior. Beleza? Uhum. Então, ó, aquilo que eu estava dizendo. Deixa eu ver onde está minha flechinha. Vou interromper aqui. Ó, essa cúspide vestibular inferior vai ocluir na fóssula
ou nas fóssulas, ou no sulco, vamos dizer assim, nos sulcos ou fóssulas, mas vai tender ao meio, ao centro dos dentes superiores. Pode parecer meio retardado isso que eu estou falando, né? Tá óbvio que... Mas é muito importante, é um conceito assim que talvez a gente nunca prestou atenção, né? Desde a escultura, que é o que eu estava perguntando para vocês. E as palatinas superiores, que estão aí representadas por essas flechas laranja, elas vão ocluir no meio dos dentes inferiores. Então, quem nunca prestou atenção nisso, pode parecer algo extremamente óbvio, mas quem nunca prestou atenção nisso, talvez eu seja o primeiro do curso aí a falar isso para vocês. Uma coisa tão óbvia, né? Que vocês já tinham, na verdade, percebido, mas ainda não tinham conceituado, não tinham descrito. Então, é importante isso. Então, o fato delas encostarem no centro dos dentes uma da outra, dão a elas o nome de cúspides de contenção cêntrica posterior, que são as VIPs, vestibulares inferiores e palatinas superiores. Outros nomes delas, eu falei as de suporte e falei as de contenção cêntrica, né? Mas também pode ser as cúspides de trabalho, porque elas que trabalham, vamos dizer assim, na mastigação. As outras não trabalham tanto, elas vão ter outra função que a gente vai falar agora. Então essas aí são as cúspides VIPs, como está aí. Lembrando que VIPs é um nome, assim, é um conceito mnemônico de associação. O certo é falar o que está escrito lá em cima. Cúspide de suporte, cúspide de trabalho, cúspide de contenção sempre. E aí, vamos lá. Agora começa a complicar uma coisa que eu quero discutir com vocês. Imagina que eu estou com a boca fechada, assim, vocês imaginando o paciente de vocês, que vocês estão na garganta dele, ou vocês mesmos. Então, assim, com a boca fechada, e de repente a gente vai levar a nossa mandíbula para esse lado da flecha. A gente vai fazer assim, ó, raspar o dente para esse lado da flecha aí. Que na mastigação, a gente faz, na verdade, o contrário. Mas imagina que vocês estão triturando um alimento bem fibroso, assim, tipo uma carne. E vocês mastigaram a carne, fecharam a boca bem no centro. Por isso chama contenção cêntrica. Só que, só fazer isso, não triturou ainda bem o alimento. Eu preciso, além de triturar, eu preciso transformar esse alimento em pedaços menores. Eu preciso cortar o alimento. E aí eu fecho e jogo a minha mandíbula para o lado. Normalmente o que acontece na mastigação é o contrário. A gente vem do lado para o centro. Vem do lado para o centro. Mas vamos supor que, fazendo assim como se fosse um filme assistido assim de trás para frente, vale também. Dá certo esse raciocínio, a gente pensar o contrário. Então agora eu triturei o alimento e quero cortar o alimento. O que eu quis dizer é assim, na prática a gente primeiro corta e depois tritura. Mas vamos supor que eu quero fazer isso do jeito que está aí esse esquema. Eu quero levar a minha mandíbula para o lado esquerdo. Como é que eu vou cortar? Como é que vai ser a função de corte na minha boca desse alimento? Pensando agora só esses dois dentes embaixo da letra E, ou E, do lado esquerdo. Imagina que aí no meio tem um alimento e que eu vou jogar minha mandíbula, né, que é o único osso que mexe. Imagina que o arco superior ele é fixo, né? Aqui está ligado ao neurocrânio, como a gente já falou. E o inferior é o único osso móvel do crânio, então ele vai mexer para esse lado esquerdo. E esse alimento está aí entre os dentes. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas eu quero imaginar assim que a gente vai arrastar esse alimento contra algumas estruturas dentárias. E aí, vou passar agora para a próxima animação aí do slide. A gente já viu que as cúspides de suporte trituraram o alimento, né? E aí eu vou arrastar para fora, para o lado da flecha de baixo. E aí eu vou tender a fazer isso também, ó. Tender a fazer... O que eu estou fazendo aí? Eu estou tendendo
tem uma tendência de empurrar essa cúspide vestibular, a face vestibular lisa da cúspide vestibular dos inferiores contra o quê? As vertentes triturantes, ou as faces triturantes das cúspides vestibulares dos superiores. Então, na verdade, assim, a face voltada para a lingual ou palatino dos superiores das vertentes triturantes das cúspides vestibulares dos superiores. É um monte de nome, mas olhando o desenho, seria essa partezinha onde está a flecha ligada ao superior. Tá bom? Então aqui a gente está analisando a mastigação humana, hein? E aí, ó, em laranja de novo, outra cúspide VIP, né? Uma cúspide de contenção cêntrica, que é a palatina do superior. Encostando no meio do dente, na fóssula central, ou nos sulcos centrais aí dos superiores, tendendo ao meio do dente, dos inferiores, tendendo ao meio dos inferiores. E aí, na hora que a minha mandíbula faz esse movimento, quem vai encostar com quem, pensando na cúspide palatina do superior? Vai ser, ó, antes de eu mostrar aí a animação, vai ser justamente essa vertente aqui, ó, lisa ou palatina, da cúspide palatina do superior, contra a vertente triturante vestibular, que está virado para vestibular, das cúspides linguais dos inferiores. Vai ocorrer uma tendência delas se encostarem. E aí o alimento ele vai se escapar no sentido dessas flechas. E uma parte vai para a bochecha, uma parte vai para a língua. Quando a gente está comendo, é isso que acontece. Certo? E do outro lado, mesma coisa. Se eu agora mudei o lado da minha mastigação. Cúspide de suporte entrou dentro da fóssula correspondente, que é o meio do dente. Raspei no dente de cima, a tendência é encostar a vertente vestibular ou lisa das cúspides vestibulares dos inferiores contra as vertentes triturantes ou linguais palatinas das cúspides vestibulares dos superiores. E aí quando encosta para trituração outra cúspide de contenção cêntrica ou VIP, que é a palatina superior, que está aí nessa flecha em laranja, ela se relaciona com o meio do dente inferior, e eu estou fazendo esse movimento da minha mandíbula para a direita, a tendência é raspar a vertente triturante vestibular das cúspides, as vertentes triturantes vestibulares das cúspides linguais, né? As vertentes triturantes vestibulares das cúspides linguais contra as vertentes lisas ou palatinas das cúspides palatinas, que é aquele desenho que a gente fez no começo e tem a ver com aquela anatomia funcional que a gente viu naquelas fotos que está dizendo, ó, face oclusal funcional. É isso. É onde que realmente ocorre esses encostamentos dentários para acontecer a mastigação. Então, na verdade, eu mastigo para um lado e para o outro e vai acontecendo isso o tempo inteiro. Essa parte que a gente não falou, essas cúspides que a gente não falou ainda, que são essas marcadas em azul, não são as VIPs. São quais? É só olhar e falar. Eu quero que alguma de vocês fale. Não tem erro. É só falar assim, ó. Tal de tal do superior e tal do inferior. Sem ser a Mariana agora. Não vale a Mariana. Pode ser a Bruna, vai, que abriu o microfone. Pode ser a Nicole. Vamos lá, meninas. Só para a gente continuar o raciocínio aí, para não esfriar. Quer falar, Mari? Sobrou para você de novo, né? Fala, vestibular, superior,
Isso. do lado esquerdo, e a lingual inferior. Então, mas e do lado direito? A mesma coisa, mas do lado direito. Mesma coisa. Mesma coisa. Então, são as linguais dos inferiores e as vestibulares dos superiores, certo? Uhum. E aí, se a gente fizer aquela mesma regrinha lá, vai sair a letra L-I-V-S. Lives. Então, tem as VIPs e tem as lives. Lives são linguais inferiores, vestibulares superiores. Que são as cúspides chamadas de corte. Lembra que eu falei que uma tritura, uma de suporte, uma é de trabalho? Essa aqui vai ser de corte. Então, se uma é de trabalho, outra é de corte. Se uma é de trabalho, outro termo que vocês não aprenderam ainda, a outra vai ser de balanceio. Se uma é de suporte, a outra vai ser de corte. Se uma é de contenção cêntrica, as outras vão ser de não contenção cêntrica. Tá? Então tem essas 3 tipos de forma da gente falar, ó, os que eu escrevi aí no slide. Cúspides de corte, cúspides de balanceio e cúspides de não contenção cêntrica. São as chamadas LIVs, linguais inferiores, vestibulares superiores. Beleza? Só para vocês Esse terem uma termo de ideia. balanceio tem aquela questão de quando desoclui tem um lado de balanceio. Tem alguma coisa a ver com isso? Não? Tem a ver, tem a ver. Você, Mariana, até uma coisa interessante, viu? Você estava vendo aquela aula, não estava vendo aquela aula do Leandro? Está. Que ele mostrou aquelas coisas de computação, super legal. Uhum. Você lembra que ele mostrou um lugar que estava encostando demais e aí ele baixou as cúspides? Estava exatamente nessa região. Eram aquelas cúspides que ele baixou digitalmente lá, para não ficar alto, eram áreas de balanceio, que eram as cúspides linguais inferiores. Não sei se você lembra daquele caso que ele estava mostrando. Não era um arco inferior que ele estava mostrando? Sim, era. E se você se recordar, aquele lugar que estava alto que ele baixou digitalmente ficavam nas linguais dos inferiores, ou seja, eram em cúspides de balanceio, ou em cúspides de corte, ou em cúspides de não contenção cêntrica. Entendeu? Uhum. Entendi. Então, tem a ver com o lado de balanceio. Lado de balanceio, por exemplo, se a gente está fazendo trabalho... Isso depois na oclusão a gente vai falar bastante, vocês vão acabar aprendendo. Se a gente está jogando a mandíbula para um lado, o lado que a gente está jogando a mandíbula a gente vai chamar de lado de trabalho. O outro lado não pode encostar muito. Por isso que não pode ter toque em balanceio. Por isso que ele ajustou lá naquele ajuste oclusal que ele fez. Entendeu? Estava alto em balanceio. Senão ia encostar na cúspide de balanceio. Entendi. E atrapalhar na hora que a mandíbula fosse para o outro lado. Vamos dizer assim. Isso a gente vai trabalhar bastante na disciplina. Mas eu quero, hoje, que a gente recorde assim, de um jeito bem leve. Assim, isso que eu estou mostrando aqui de um jeito que eu estou tentando fazer bem devagar. Aí, ó, agora eu vou mostrar uma espécie de um filminho. Já está começando, na verdade. Ó. Imagina que o dente superior, que não mexe, né? Imagina que isso aí é a cúspide mesiolingual do superior. E quem mexe é o inferior. Eu vou pausar o vídeo aqui, que senão vai... Pera aí, deixa eu voltar. Voltar. Aqui, pausar. Não. Eu não consigo, hein? Não estou conseguindo mexer nesse vídeo. Não tem como. Vou fazer assim, ó. Porque aí a gente consegue entender. Vocês estão vendo, né, minha tela? Aham. Então, assim, ó, antes de começar o vídeo, pausa. Essa cúspide aqui, essa bola, vamos dizer assim, essa bola está representando uma cúspide,
que é aquela cúspide. Lembra que eu falei do molar superior, que é aquela maior cúspide, a mesiolingual e tal? Está representando aquela cúspide, que ela vai ocluir justo no meio do inferior, que é a fóssula central. Lembra que a gente falou? Você até disse isso. Agora imagina, ó, esse dente aí é como se a pessoa estivesse olhando aí para o lado direito de vocês. Ela está meio enviesada, assim, olhando para o lado direito de vocês. Então, esse aí é um primeiro molar inferior do lado esquerdo. Tudo bem? Deu para entender o que eu estou dizendo? Deu. Ela está olhando meio para o canto superior direito aí da tela de vocês. Tá? Então, é o dente do lado esquerdo dela. A bola não mexe. Quem mexe é a mandíbula. Guardem sempre isso. Quem mexe é a parte de baixo. Então, a bola não mexe. E aí ele vai jogar a mandíbula para o lado esquerdo dele, ou seja, vai para o lado de trabalho dele. E a bola vai ficar parada no mesmo lugar, porque é a maxila não mexe. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Ó, mexeu um pouquinho. A bola ficou parada, quem andou foi o dente inferior. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Vocês percebem que, como foi raspando no dente, essa cúspide aqui ela tem que escapar por um lado aqui, por uma parte do dente. E essa parte do dente por onde ela escapa vai ser um sulco. Vai ser um sulco entre duas cúspides. E esse sulco vai se chamar sulco de trabalho, mesmo sendo, isso que confunde, mesmo sendo uma cúspide lingual, entre as cúspides lingual. Por quê? Porque durante o movimento de trabalho para fora, quem ficou foi a maxila. E aí, por onde escapou essa cúspide aí do superior, é onde ela rasgou não, triturou o alimento. Vamos usar esse termo aí. Triturou o alimento. Só que, para não ficar encostando no dente o tempo inteiro, ela escapa entre essas duas cúspides linguais aí. Esse lugar entre essas duas cúspides é o sulco vestibular, vamos supor, entre as cúspides linguais aí desse dente inferior. E é também chamado sulco de trabalho, porque é nele que vai acontecer a trituração também. É no fundo de sulco e também nele. É por onde vai escapar o alimento para a língua, vamos dizer assim. Certo? Estou continuando o videozinho aqui, vamos ver. Tá andando aí? Vamos... Depois, esse dente vai encaixar de novo no meio. E ele vai mastigar para o outro lado, ó. É aí que eu queria chegar. Então, ó, esse dente é do lado esquerdo. Só que agora eu estou levando a minha mandíbula para o outro lado. E essa cúspide aqui vai escapar para entre outras duas cúspides, para um sulco também. Só que esse escape para o outro lado vai se chamar escape de não trabalho. Você vai ver. Vocês vão ver. Ou de balanceio. Então, é o contrário. Os sulcos de balanceio nos dentes inferiores ficam entre as cúspides vestibulares. Os cúspides de trabalho dos dentes inferiores ficam entre as cúspides linguais. É o contrário. A gente trabalha contra as cúspides de não trabalho dos Você inferiores. pode repetir, por favor? Posso, assim, ó. Vocês têm que imaginar, o segredo de entender isso é imaginar que essa bola aí, que no caso aí é a cúspide mesiolingual do primeiro molar superior, que oclui no meio do primeiro molar inferior. Eu vou até voltar esse vídeo aqui. Deixa eu ver. Eu oclui lá no meio, lembra? Na fóssula central. E aí, esse dente é um primeiro molar inferior do lado esquerdo. E a mandíbula mexe. Aí no meio tem alimento. E ele está jogando
a mandíbula para o lado esquerdo, para fora. Está fazendo um trabalho para o lado esquerdo. Tudo isso, por favor, não é isso que eu quero que vocês saibam agora, nomes. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo com o alimento aí. Como a mandíbula que mexe, essa bola aqui fica parada. Na hora que a mandíbula mexe para lá, vocês estão vendo aqui o meu cursor, né? Eu estou mostrando aqui na tela. Sim. Então, na hora que esse dente vai para cá, para a minha esquerda, para a esquerda de vocês, a bola fica parada. Estão vendo que aqui, ó, aqui é uma área alta do dente, aqui é outra área alta, ou seja, as pontas de cúspide. A parte mais baixa aqui dessa face lingual dos inferiores é entre essas cúspides, que é o sulco que passa por aqui, certo? Então, na hora que o dente sai raspando para fora, essa cúspide que fica parada no mesmo lugar, ela sai por aqui, vamos dizer assim. Como ela sai por aqui, e ele fez trabalho para o lado esquerdo, ó, ele fez trabalho para cá, onde tá o meu cursor. Quando ele fez trabalho, esse que é o raciocínio. Quando ele fez trabalho para o lado esquerdo, o lado da flechinha aqui, esse sulco aqui foi o que permitiu que o trabalho acontecesse. Porque ele fez escapar essa cúspide. Então vai se chamar sulco de trabalho. E na hora que a mandíbula for para o outro lado, ele vai se chamar lado de não trabalho. Aí essa cúspide vai escapar aqui para um outro sulco que vai ficar ao contrário desse, vai ficar para o lado vestibular. E vai acontecer um escape também. Aí vai se chamar sulco de não trabalho. E por curiosidade, o sulco de balanceio, de não trabalho, desse primeiro molar inferior vai ser aqui, ó, entre a cúspide mediana e a distal. Ou a médio vestibular e a disto vestibular. Então agora eu vou playzar aqui o vídeo de novo, só para vocês entenderem, ó. Agora ele vai jogar a mandíbula para o lado esquerdo e vai escapar por aqui, ó, onde eu estou mostrando com a flechinha. É meio lento esse vídeo, mas ó, escapou por ali, no meio das duas cúspides. Como fez trabalho para o lado esquerdo, descreveu um sulco aqui na lingual, que é o sulco de trabalho, virado para a parte triturante, né? Lógico. A gente está conversando agora sobre esse encaixe que estava acontecendo aí nessa fóssula central. E na hora que vai para o outro lado, ele escapa entre as cúspides vestibulares, entre a mediana e a distal. Olha lá. Agora a mandíbula está indo para o outro lado, a maxila fica, escapa por aí. A animação ficou meio tortinha assim, mas ele escapa entre essas duas cúspides. Então aí eu vou ter outro sulco. Então vejam que é isso que eu queria que vocês entendessem, que eu acho tão bonito isso, que é o que vocês faziam na escultura. Cada reentrância do dente, ou vai ser um contato ou vai ser um escape. Vai ser um contato quando ela é vertente e quando ela é ponta de cúspide, ou em geral são nas vertentes, assim. Aí vai ser contato. E quando é sulco, pode ser também contato, mas pode ser escape também. Escape para esses movimentos. Então eu preciso ter uma liberdade de movimento que não trave. Imagina que a minha restauração tivesse alta aqui. Eu deixei alto justo nesse lugar que tem que ser um escape. Vai me atrapalhar. Eu vou sentir na hora que eu for mexer a mandíbula, alguma coisa está batendo lá onde não tinha que bater. Tinha que ter um sulco, eu fiz uma cúspide maior. Certo? É isso que vocês precisam entender nesse momento. E na hora que eu jogo a mandíbula para frente, porque a mandíbula faz vários movimentos, né? Ela vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e para frente e um pouquinho para trás. Tem uma certa retrusão, mas a parte que vai para trás é muito limitada. Ela vai mais para frente, para os lados e abrir e fechar. Mas ela vai também para trás. Mas na hora que eu jogo a mandíbula para frente,
Joguei a mandíbula para frente. Vai mostrar aí qual que é o sulco de protrusão. Vamos ver. É só imaginar a cúspide no meio e a mandíbula indo para frente. Ou seja, indo para mesial. O sulco de escape da protrusão vai ficar para distal. Olha lá. O dente vai para frente. Que é mesial, é anterior, protrusão. E esse sulco, por onde essa cúspide aí vai escapar, fica para distal. Então, ó, nós temos sulco de trabalho, balanceio e protrusão. Temos também o de retrusão que ficaria para cá, ao contrário da protrusão. Mas ele é muito pequeno. Então, assim, talvez um erro aí nesse sulco não fosse tão perceptível quanto os outros. Certo? Então, aqui, ó, a mandíbula ela se mexe. Vamos ver se mostra aí. Talvez vocês entendam vendo isso agora. A mandíbula vai se mexer como se fosse um compasso. Um lado ele fica apoiado, o outro lado ele sai. E os dentes que estão na mandíbula vão fazendo isso aí, ó, nessa animação de agora. Os contatos em vermelho é onde encostou, as palatinas encostaram, né? Nessa parte central aí do inferior. E aí na hora que a gente joga a mandíbula para um lado, formam-se em vermelho os sulcos de trabalho e em azul os de não trabalho. Então, como a gente tinha falado, nos inferiores os de trabalho vão estar para lingual e os de não trabalho vão estar para vestibular com uma tendência para distal. É para vestibular inclinadinho para distal. Isso aí esquece de ângulo. Já passou aqui o vídeo. Então, ó, de novo, vem da anatomia de novo, ó. Isso que é importante, assim, ó, aquela cúspide que estava representada por uma bola é essa aqui, ó, a mesiopalatina, ou mesiolingual, desse dente superior, primeiro molar superior, que vai ocluir aqui, ó, na fóssula central. Aqui esse dente está muito retão, não dá nem para ver aquele W, mas vai ocorrer naquela fóssula central do primeiro molar inferior. E na hora que ela faz trabalho, vai para o lado que eu estou mastigando, para o lado que ela ficou, tipo para lingual, vai formar o sulco de trabalho. E para vestíbulo distal, vai formar o de balanceio. E para mesial, o de protrusão. Não, para distal, o de protrusão, falei ao contrário. E para mesial, de retrusão. Vamos lá. Então, primeiro, identificar o que são cada uma dessas fases. Aqui é vestibular, aqui é palatina, aqui é mesial, aqui é distal, etc. Aí trabalho e não trabalho. Entendendo que um é o contrário do outro. Vejam que eu sei que eu estou falando uma coisa que vocês ainda não ouviram, pelo que eu perguntei para vocês. Mas assim, eu consigo mais ou menos imaginar que na cabeça de vocês deve estar passando assim, nossa, eu fiz esse sulco tantas vezes lá na disciplina e não entendia que a importância dessas inclinações e da posição desse sulco era que eu permitisse que a mandíbula fizesse alguns movimentos e ela passasse livremente por aí. Ou a mandíbula, a maxila, né? E protrusão, no caso dos inferiores, vai para distal e no caso dos superiores vai para mesial, porque é a mandíbula que está indo para mesial. Então, onde a mandíbula vai encostar no superior? Do meio para frente. Onde a mandíbula vai a mandíbula está indo para frente, então o dente aqui, que seria a maxila que está parado, vai tender a raspar aqui. Então esse é o sulco de protrusão. Aí, ó, de novo, eu gosto de mostrar muitas vezes assim. Eu sou meio repetitivo, eu acredito assim na repetição. De novo, aqui nós temos um primeiro molar inferior que tem 5 cúspides aqui, ó. Mésio vestibular, mediana ou médio vestibular, disto vestibular.
disto lingual, mésio lingual. E aqui o sulco central. Aqui sim parece um Y, ó, tá até bem bonito esse Y. No meio desse Y é onde vai se encaixar a ponta de cúspide mesiolingual daquele primeiro molar superior, que a gente fala tanto. Isso aqui eu não vou falar agora. Agora só em caráter ilustrativo, para a gente encerrar nosso papo, e aí eu vou querer ouvir vocês também, mais um pouco. Mas só em caráter ilustrativo, que isso aqui a gente vai tratar melhor na oclusão. Mas assim, já mostram, já enseja para vocês o seguinte, que é o que a gente começou a conversar na aula passada, semana passada, que quando eu faço uma restauração em dentística, se eu não tiver uma leve noção disso aqui que eu estou falando, eu vou bater o carbono e vou desgastar sem critério algum, sem entender por que eu estou desgastando, onde eu estou desgastando, e posso desgastar a mais, no afã assim, de tirar onde está alto, entre aspas, eu posso tirar a mais e comprometer a minha eficiência mastigatória, que depende desses contatos. Então, na natureza, a gente pode ter contato de um dente contra dois dentes, ou de um dente contra um dente só. E aí os contatos vão ser meio diferentes. Então, ó, um exemplo aqui do lado esquerdo. Um dente contra dois dentes. Então, aqui esse dente de baixo encosta nesse, mas encosta nesse também. E assim vai. E aqui, nós temos um exemplo de dente contra dente. Um outro arranjo de como os dentes se encostam. Quando é um dente para dois dentes, a gente tem contato de cúspides com cristas marginais. Quando é dente-dente, é só cúspide e fossa. Então, uma curiosidade também. Não vou falar disso. Aqui, ó, mostrando de um dente para dois dentes. Que a maioria da população é assim, viu, pessoal? A maioria da população, 95% é assim. E aí a gente vai estudar na oclusão onde se dão esses toques. Uma das coisas que a gente tem que saber é mais ou menos, que é o que o Leandro fez ontem na aula dele. Ele mostrou onde que aconteciam os toques e onde não era para acontecer os toques, onde que precisou abaixar. Então, para isso eu tenho que ter noção de onde é para ter o toque. Então, aqui, ó, vestibulares dos inferiores, né? E aqui eu tenho nos superiores os sulcos, onde que ó, o número 1 encosta aqui, o número 2 encosta aqui, nesses dois pontos que está é o número 2. Então é assim, o 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6. O inferior casa no superior desse jeitinho, quando é um dente contra dois dentes, que é a maioria da população. E aqui quando eu vejo outros contatos, né, das cúspides palatinas dos superiores, onde que vão encostar nos inferiores? Então, onde que esses números vão casar com os inferiores? Então, vejam que eu tenho tanto contato, vou voltar ao slide, tá? Eu tenho tanto contato das vestibulares dos inferiores no meio dos superiores, vamos dizer assim, estou falando leigamente, no meio, né, do dente, aquele negócio da caixa que a gente falou, quanto eu vou ter as cúspides dos superiores no meio dos inferiores. Que cúspides dos superiores? As palatinas. Se são as vestibulares dos inferiores, são as palatinas dos superiores. Aquelas tais cúspides de suporte, de contenção cêntrica, né? E aí eu vou entender onde que tem que se dar esses contatos, que eu vou tentar reproduzir nas minhas restaurações também. Isso é bem difícil. Onde eu tenho que ter para ter essa tal eficiência mastigatória também. Não vou me ater assim a detalhes nesse momento, mas já vejo assim que são muitos pontos, né, que a gente teria que entender que acontece idealmente, vamos dizer assim. Idealmente acontecem desse jeito, e eu tenho que ter um parâmetro do ideal para eu entender as variações anatômicas que podem acontecer e o que é aceitável e o que não é aceitável quando eu estiver fazendo as minhas restaurações. Tem coisas que eu posso fazer e deixar um contato de um determinado jeito. Por exemplo, esse contato aí em 3 pontos, nessa cúspide desse premolar, por exemplo, ou desse molar,
É um contato muito difícil de se fazer na prática, mas é o ideal. É o ideal que fosse assim. Mas fora do ideal, como é que pode ser? Também pode ser um contato só na ponta de cúspide e só em um ponto lá na fossa. Mas melhor que fosse 3 aqui e 3 aqui. Ó, esses 3 casam com esses 3. E assim vai. E é isso que eu agora quero abrir aí para a gente bater um papo, para entender de vocês se está ajudando ou está atrapalhando. Porque, assim, lógico que, como a gente falou desde o começo, tudo isso não é para nota nem nada, mas eu quero já alertar vocês alguns pontos que são de relevância e de importância maior e entender onde que vocês têm dificuldades para a gente superar elas juntos, né? E a gente poder avançar juntos também. Então, deixa eu ver quem tá por aí. Mariana, Bruna, Sara. A Nicole foi embora. E tinha uma outra pessoa aí também que foi embora. Não vi, não reparei, não guardei. Comentários aí, meninas. Eu quero saber se eu estou assustando vocês, porque também não é a minha intenção. Eu quero que vocês aguçem a curiosidade, sabe assim? Se é um negócio um pouco complicado, putz, se eu, Fábio, né? Vocês me olhando e falando assim, puta, se esse cara sabe, ou se esse cara tem uma certa noção, por que que eu não posso? É isso que eu queria de vocês, entendeu? Eu não sou melhor que vocês. Posso ser até pior. Mas eu fiquei vendo e, sabe assim, porque tem uma importância. E vocês podem também. Fala, Mari. Gostei muito da aula, eu acho muito esclarecedora, mas cada vez mais eu vejo que eu preciso reestudar a anatomia dentária. A intenção também não é trazer essa culpinha, né? Sabe, uma culpa assim de falar, puta, na verdade eu não sei, eu não tô no ponto ainda. Não é isso, né? Mas é importante, viu? Só que assim, sabe um negócio que eu acho que é bem legal? Por isso que a clínica é importante, porque assim, vocês fazendo restaurações na clínica, eu lembro da minha época de aluno, e aí começa a dar alguns problemas na clínica, aí que vocês vão falar, putz, agora que eu tô vendo por que que é importante. Não é porque eu tô falando numa aula online com o professor Fábio que tá falando. Não, vai ser na clínica. Uma dificuldade de vocês vão parar e pensar, por isso que na hora que ele joga a mandíbula pro lado, aqui eu não posso deixar alto. Putz. Aí você relaciona o que você está fazendo com o que você estudou. E aí sim dá vontade de estudar muito mais do que numa aula como essa. Entendeu? Deveria ser assim, né? O sistema. Mas assim, só recapitulando, eu queria que vocês, se vocês forem dar uma revisada assim na parte de anatomia dentária, revisem isso, assim, onde que o superior, ó, imaginando que aqui, ó, vestibular, para lá é vestibular. Onde que o superior encaixa com o inferior e que parte toca em qual? E quando eu jogo a mandíbula para lá, que parte raspa em qual? Ó, raspa aqui com aqui e raspa aqui com aqui. Façam aquele desenho, depois entra lá de novo no PDF e tal. Façam aquele desenho e simulem. Putz, se eu fizer isso, tal parte vai encostar com tal parte. Como é que chama essa parte? Você só consegue falar assim, vertente triturante lingual da cúspide vestibular do superior contra a vertente lisa vestibular da cúspide vestibular do inferior. Se você tem isso na tua cabeça, se você fez isso muitas vezes, entendeu? Eu acho que é por aí. Se eu fosse vocês, começasse a estudar isso, eu ia entender essa relação de oponência entre os dentes e começar a ver, aí tem os nomes, isso realmente precisa saber,
as cúspides de contenção cêntrica e as de não contenção cêntrica. E o que acontece quando eu jogo a minha mandíbula para cá e quando a minha mandíbula vai para lá? Ou seja, para o lado de trabalho, para o lado de não trabalho. Por onde essa cúspide aqui tem que passar? O que tem que ter aqui embaixo para essa cúspide poder passar tranquila? E assim vai. É assim que a gente consegue entender essas coisas que um dia vão ser menos complicadas. Agora estão complicadas, eu sei disso. Não, peço até desculpas, viu? Assim, não, a minha intenção não é apresentar algo complicado no sentido de humilhação, sabe? Assim, de falar assim, olha, como vocês não sabem isso? Não é isso. Eu não quero que vocês vão embora desse jeito. Eu quero que vocês vão embora estimulados a aos poucos chegarem lá. Mas esse aos poucos tem que ser muito consistente. Não adianta querer passar rápido aqui para chegar lá rápido. Tem que ser muito consistente aqui no meio e chegar lá bem. Uhum. Beleza? Beleza. Então assim, ó, depois eu abro aquele roteiro lá, mas se não me engano, eu já quero abordar na próxima conversa da semana que vem. Aí a gente vê horários, depois de novo a gente fala por WhatsApp, tá, Mari? Tá. Mas eu quero já começar a falar, relembrar vocês, por isso que eu já vou falar agora, para vocês quiserem já dando uma estudada, de repente até eu aprendo com vocês. Em fisiologia da contração muscular. Aquele negócio que vocês um dia aprenderam da acetilcolina, do ATP, que despolariza. Que a molécula de energia entra, o que acontece com a placa motora. Esses termos, eu quero que vocês retomem. Que negócio da actina e a miosina que vão se aproximar. Eu quero que vocês retomem. Eu sei que vocês um dia estudaram isso. Mas a gente vai precisar retomar para entender o que acontece nesses músculos aqui, ó, da mastigação. Porque aí a gente entende o que é tônus muscular, o que é equilíbrio tônico, o que é contração, o que é relaxamento. Basicamente isso. Então, entender a dinâmica muscular. Como que se dá a troca de energia para acontecer a contração e o relaxamento da musculatura. Tá bom? Pode ser assim um negócio, puta, eu não gostava na fisiologia, agora vem de novo. Mas precisa, porque agora a gente vai entender como é que o nosso rosto mexe, como é que a gente mastiga, como é que a gente beija, como é que a gente respira, como é que a gente... Enfim, tudo que se faz com a boca, né? Fala, engole, saliva. Eu mesmo agora vou engolir um pouco d'água. Mecanismos estão envolvidos em cada uma dessas coisas. Beleza? Uhum. A gente já entendeu alguma coisa assim de para onde que o músculo vai, que puxa a mandíbula. Noções básicas. Mas são essas noções básicas que tem que estar consolidadas. Então, assim, eu tenho gravado essas aulas. Essa aqui também está gravando. Aqui o símbolozinho que está gravando para mim. Assistam de novo. Se não tiver claro ainda, anotem as dúvidas e tirem as dúvidas. Se não ficou claro ainda, eu tento falar de outro jeito. Se eu não souber, eu tento buscar. E a gente vai crescendo junto. Muito legal isso. Beleza? Uhum. Beleza. Mari, eu quero te agradecer muito, viu, pela sua parceria aí. Essas últimas semanas. Eu que agradeço. Tanto no que a gente conversa fora, como aqui também. Obrigado. Né? Eu que Você ia falar? agradeço, professor. Eu que agradeço. Então, beleza. Um agradece ao outro aí. Assim que é a vida. Uma mão lava a outra, né? Não tinha uma musiquinha do Castelo Rá-Tim-Bum? Tinha um ratinho que falava uma mão lava a outra. Isso aí. Beleza, pessoal. Então, fiquem com Deus, cuidem-se. Qualquer coisa, tuas ordens, tá bom?
Tá bom. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Boa professor. noite. Muito Tudo de bom. obrigada. Imagina.